Dando prosseguimento à nossa playlist de astronomia, vamos agora para o item E do raio do Sol. Como é que Aristarco também descobriu o raio do Sol? Vamos ver? Bom, galera, esse aqui é um fato que era muito parecido com aquele dedozinho que a gente usou, né? Ou melhor, os gregos antigos usavam para calcular lá o raio da Lua. Lembra? Deixa eu até voltar aqui, que é a distância Terra-Lua, né? Olha aqui, ó, olha que legal. Eles usavam esse fato observado, que a distância, né? Que o tamanho, perdão, do polegar, do seu pólex, era 1/100 com o seu braço, usando o seu braço. E com esse conhecimento eles calcularam lá a distância Terra-Lua, porque eles já tinham também o conhecimento do diâmetro do raio da Lua. Se a gente usar esse mesmo artifício aqui para o Sol, olha só que interessante. A gente também vai encontrar a mesma proporção de 1/100 do dedo com o braço. O que isso quer dizer? Isso é uma coincidência astronômica muito interessante. A gente acaba dizendo que o tamanho aparente, não é o tamanho real, o tamanho aparente para quem está aqui na Terra, da Lua e do Sol são iguais. A gente pode dizer também que o diâmetro angular, né, aparente da Lua e do Sol, eles são iguais, aproximadamente 0,5 inclusive, mas isso é só uma curiosidade astronômica, tá? O que eu estou querendo dizer? Quando você olha para o Sol e olha para a Lua, daqui da Terra, eles aparentam ter o mesmo tamanho, né? Claro, assim, de maneira média, de maneira aproximada. Eles aparentam ter o mesmo tamanho. Isso é uma coincidência astronômica. É claro que o tamanho real deles, né, não é igual, pelo amor de Deus. Bom, mas por essa observação, por esse fato, a gente também pode fazer um cálculo muito semelhante, que é o seguinte: pelo eclipse solar, a gente vai ter algo parecido, né? É como se a Lua agora fosse o dedo e a distância da Lua até a Terra fosse o braço. É um raciocínio semelhante. Eu estou usando um fenômeno natural, que é o eclipse solar, eu ocultar, eu esconder o Sol de quem está na Terra, e quem vai fazer isso é a Lua vai esconder, eclipsar o Sol para quem está na Terra, e com esse fenômeno natural, eu vou conseguir calcular o raio do Sol, consequentemente o diâmetro do Sol, consequentemente a área, o volume do Sol, né, por aquelas relações de superfície e de volume. Mas qual é a conta que eu tenho que fazer aqui? Usando uma semelhança de triângulo, então mais uma vez a gente tem um raciocínio matemático muito básico, são praticamente fundamentos, noções de geometria e trigonometria que estão sendo usados por gregos antigos para calcular distâncias astronômicas. Essa é a coisa mais bela dessa playlist, desse início dessa playlist de astronomia que eu estou mostrando para vocês. E ainda assim eu estou fazendo exercícios de vestibular, que contempla aí física, matemática e geografia física. Muito bacana, cara. Continua aqui comigo. Então a gente já tem aqui, até essa altura do campeonato, né? A distância Terra-Lua já era conhecido. O raio da Lua já era conhecido. A distância Terra-Sol, Aristarco já tinha calculado. E agora a gente está em busca do raio do Sol. Semelhança de triângulo aqui, né? A gente vai fazer triangulão está para triangulim. Notem só uma coisa muito interessante. Esse raio de luz aqui, ele está tangenciando o Sol e a Lua, porque eu não estou pegando esse raio aqui, né? Que seria aqui, ó. Não é essa distância, tá, gente? Eu estou pegando essa distância aqui um pouquinho mais torta, mas ela também equivale ao raio do Sol. Se eu vejo vários desenhos por aí pela internet errados, né? Que o cara pega essa distância aqui na vertical e pega esse raio de luz. Não pode, né? Aí ele acabaria tendo que pegar esse raio de luz que tangencia de fato lá as extremidades do Sol, mas aí esse raio não faria um vértice do cone de sombra, né? Não faria um vértice, então não tem como. Aí os desejos mais corretos, mais adequados, é você pegar essa distânciazinha aqui, né? Um pouquinho mais torta, para poder pegar o raio que de fato tangencia o Sol. Bom, voltando ao cálculo, a gente tem aqui o raio do Sol como base zona, o raio da Lua como basezinha, então base zona está para, basezinha está para a base zona, assim como a distânciazinha está para a distância zona, beleza? Distânciazinha, distância Terra-Lua, distância zona, distância Terra-Sol. Ao fazer essa conta e levando em consideração que a razão distância Terra-Sol dividido pela distância Terra-Lua é de 400, pegando ali, né, os padrões um pouco mais atuais, a gente já fez essa conta no vídeo anterior, inclusive, e pegando também o raio da Lua, que é uma conta que a gente já fez em outro vídeo, vou deixar aqui o link na descrição, a gente tem esse resultado, né? Aí em quilômetros, expresso em quilômetros, 636.800 quilômetros.
O valor real, com estimativas melhores e usando instrumentos melhores, nos revela que o valor é 696.340 km. Então notem que é um erro assim considerável, gente. É um erro bacana para a época, né, que a gente está calculando ali. Vamos fazer um exercício aqui discursivo da UFRJ de 2011, cara. Foi praticamente o último ano que a UFRJ fez o seu vestibular. Depois ela passou a aderir ao Enem. Mas olha que questão interessante. A figura a seguir, evidentemente fora de escala, porque também não tem como ficar desenhando esses esboços aí na escala, mostra o ponto O em que está o olho de um observador. Então tem um observador aqui. Imagina que tem um olho ali. E ele está, óbvio, na Terra, ele não é um extraterrestre. Olhando um eclipse solar total, isto é, aquele no qual a Lua impede toda a luz do Sol de chegar ao observador. Letra A. Para que o eclipse seja anelar, aí tu olha, anelar? Calma, ele vai dizer. Isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por uma parte central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, a Lua deve estar mais próxima ou mais afastada, olha aqui o referencial, do observador do que na situação da figura. E aí justifique sua resposta com palavras ou com desenho. Vamos ao gabarito da letra A. A gente tem aqui um desenho e uma pequena resposta, né? Notem o seguinte, pela própria questão, na letra A, ele explica que o eclipse anelar, podendo também ser chamado de anular, ele é basicamente isso aqui, ó, gente. A Lua, ela oculta a região central do Sol, deixando a parte da borda aparecer ainda. Então a luz dessa bordazinha do Sol, ela consegue chegar ao olho do observador. E a gente vê esse fenômeno aí, né? Se você der um Google agora, eclipse anelar do Sol, você vai ver alguns GIFs, algumas imagens mais reais, e você vai ver que é um fenômeno muito bonito, inclusive, né? Mas é a Lua tampando apenas a parte central do Sol. E isso, por mais que você não soubesse, dava para interpretar pelo próprio enunciado. É a questão faca e queijo. Ele está te apresentando ali a faca e o queijo, ele só quer saber se você sabe cortar. Então, voltando, para que isso aconteça, a Lua ela tem que ficar mais afastada do observador. Porque com esse afastamento do observador, a gente consegue observar ali, né, que os raios, todos os raios de luzes, né, provenientes do Sol, conseguem interceptar apenas a região central. E só com isso já dava para você responder a questão. Mas eu vou te apresentar uma outra imagem e podendo acrescentar mais palavras, né, para você arrasar, para você tirar 10zão aqui nessa resposta. Olha só essa figura interessante. Eu teria aqui, né, o Sol, a Lua. O eclipse anelar ou anular, ele está aqui, ó, acontecendo nessa segunda figura. Notem o seguinte, o vértice, essa pontinha aqui, ó, do cone de sombra da Lua, não chega a interceptar a própria Terra. A Terra estaria aqui, ó, fazendo o papel de anteparo, onde tem regiões B, A e B, entendeu? Bom, aqui nessa parte de baixo, então, não toca o vértice do cone de sombra da Lua. Ou seja, vai chegar ali um pouquinho mais de luz, né? A ideia é essa. Então, essa região aqui, ela consegue ser iluminada pelo próprio Sol. Quem estiver aqui na região C, vai ver a parte do Sol toda tampada pela Lua, mas a borda do Sol ele vai conseguir ver, que é o que está sendo representado aqui no ponto C, beleza? Quem estiver no ponto B vai ver parcialmente o Sol, e quem estiver no ponto A da figura acima, aí é o eclipse total, porque o vértice desse cone de sombra aqui, ó, da Lua, ele toca, né, a Terra. Às vezes não precisa nem ser o vértice, né, mas uma parte aqui do cone de sombra chega e aí você vê totalmente. Vamos para a letra B. Sabendo que o raio do Sol é esse número aí em quilômetros, o raio da Lua é esse outro número em quilômetros, e que a distância entre o centro do Sol e o observador da Terra, portanto a distância Sol-Terra ou Terra-Sol, é esse número, calcule a distância entre o observador e a Lua. Então, distância Terra-Lua, é isso que ele quer. Então eu coloquei aqui um esboçozinho também, né, para a gente fazer essa semelhança de triângulos. Então essa basezinha está para essa basezona, assim como essa distânciazinha está para a distância-zona. Então calculei, D está para DS, assim como RL está para RS. A gente está em busca de D, então joguei aqui as contas. Notem o seguinte que eu fiz aqui, ó. Primeiro, eu resolvi esse 1,75, ele é 7 sobre 4.
E 0,7 é 10 sobre 7, porque ele está no denominador. Então vai ficar aqui 7 sobre 10, repetindo o primeiro e multiplicando pelo inverso da segunda, vai ficar 10 sobre 7, vai inverter. Então simplifiquei 7 com 7, 1.500 dividido por 4 vai dar 375. E notem que 10 elevado a 6 com 10 elevado a 6 foi cancelado, sobrando 1.000 na potência de 10. E aí joguei para 3,75 vezes 10 elevado a 5 km para deixar na notação científica adequada. E essa é a resposta. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui no final, espero que vocês tenham curtido. Já se inscreve aí no canal para você estar sempre ligado nessa playlist de astronomia, que agora, olha que incrível, a gente finalizou a astronomia da Grécia Antiga. Então nós calculamos aí um monte de coisa relacionado a astros, né, que estão ali no nosso sistema solar, principalmente o Sol, a Terra e a Lua. Só que agora a gente vai começar uma astronomia mais do cotidiano. A gente vai falar sobre solstício de verão, solstício de inverno, a gente vai falar sobre equinócios, a gente vai falar sobre projeções de sombra na Terra, o que isso tem a ver com a construção de imóveis, se valoriza ou se não valoriza, e ainda tem bastante coisa para ser dita, fazer questões do Enem. Vocês vão ver que a astronomia é um conteúdo muito interessante, muito rico, e eu tenho muito a acrescentar para fazer vocês performarem muito bem na prova. Então já se inscreve aí, não perca, ativa o sininho das notificações, cara. Valeu aí por vocês terem ficado até o final e me acompanhando nesse trabalho incrível que só cresce por conta de vocês. Um forte abraço, bons estudos!